Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus esteja com você. Vamos continuar nos nossos temas acerca do Velho Testamento. Então vamos para Velho Testamento 1, o dilúvio. Queremos que você seja fera, que você aprenda, que você conheça as Sagradas Escrituras. E esse é o objetivo do Seminário Teológico Luz Online. Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 6, que nos fala o seguinte: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade dos homens se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau o pensamento do seu coração. Olha só. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter feito o homem. Porém Noé achou graças diante do Senhor, e eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Pronto, aí foi mais ou menos o anúncio do dilúvio. Versículo 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então havia muita violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a betumarás por dentro e por fora. Aí começa a história do dilúvio bíblico. Vamos agora para a nossa apostila. Está com o seu caderno, o seu lápis preparado? Então vamos lá. Velho Testamento 1 é o título, o dilúvio. O dilúvio é o fato bíblico que os cientistas tentaram desmentir, mas frente à multidão de provas geológicas, eles acabaram admitindo o fato. Ou seja, o dilúvio foi um dos fatos bíblicos que mais os cientistas tentaram desmentir. Porque na mente deles não tinha concepção de uma terra inundada por água, de onde veio tanta água, como foi isso. Mas mediante inúmeras provas existentes, provas geológicas, fósseis, então eles acabaram admitindo a existência de um dilúvio. Eles admitem hoje que houve uma grande inundação e apresenta teorias para justificar esta inundação. Então hoje os cientistas admitem que a Terra sofreu uma grande inundação, mas criam teorias para justificar essas inundações ou uma grande inundação. Uma delas é a teoria de um grande meteoro batendo na Terra. Então eles criaram uma teoria que um grande meteoro veio do céu, bateu na Terra e bateu dentro do mar. E isso fez com que a água do mar fosse para cima dos continentes. Porém, outros cientistas dizem que tal fato destruiria totalmente a Terra e não haveria apenas uma inundação. Haveria uma destruição total da Terra. Outra teoria relata uma mudança na posição da Terra, fazendo com que os oceanos mudassem de lugar. Então essa é a teoria onde eles dizem que a posição da Terra, que a Terra é meio inclinada para o lado, ela era inclinada para o outro lado.
Então houve uma mudança de inclinação. E essa mudança de inclinação teria mudado a posição dos oceanos. Todas essas teorias tentam provar agora a grande inundação. Porém, a Bíblia já fala há muito tempo e os cientistas do passado odiavam essa ideia do dilúvio. Diziam que era coisa patética, coisa que não se poderia provar. Só que os fósseis provam que houve uma inundação. Os fósseis hoje provam que existiu uma inundação. O importante são as provas. Ou seja, peixes fossilizados em altas montanhas, nos sertões e nos desertos do planeta Terra. Então existem fósseis em montanhas, fósseis de peixes de alto mar. Peixes que só existiam no alto mar. E se esses fósseis estão em montanhas muito grandes, muito altas e muito distantes do oceano, quer dizer que o oceano passou por essa montanha um dia. E para ver um fóssil é necessário lama, água, lama e peso para exprimir essa criatura dentro do barro e depois esse barro se pedrificar e se tornar um fóssil. Peixes fossilizados no deserto, peixes do alto mar fossilizados no deserto, estalactides provam que algumas cavernas submersas, hoje submersas, antigamente elas eram sem ser submersas, elas eram cavernas normais. Hoje elas estão submersas, principalmente ali, né, no Mar Vermelho, naquela região ali de Israel, no Mar Mediterrâneo. Existem muitas dessas cavernas. Essas cavernas não eram submersas. E a prova disso aí é justamente essas estalactides, que provam que havia fluxo de ar e pingava. Civilizações submersas em vários cantos e em vários oceanos do mundo mostram que houve algo que envolveu aquela região. Por exemplo, existem cidades submersas no Japão, enormes, não se fala muito delas não, mas elas têm estátuas, elas têm pirâmides e os degraus são mais ou menos de 1,20 m de altura, veja só. E essas cidades submersas do Japão têm estátuas, e essas estátuas elas não são de origem japonesa, ou seja, não tem um olhozinho puxado, elas são olhos redondos, mas parece pessoas gregas do que da região nipônica, chinesa, japonesa. Conchas e mariscos somente encontrados nos altos oceanos são encontrados em pedras fossilizadas no Nordeste brasileiro e em desertos de vários países do mundo. Então o dilúvio mostra que a Bíblia teve razão. E que a Bíblia tem razão. Houve realmente uma inundação. Eles vão ter que dar o braço a torcer, porque realmente houve uma inundação. O dilúvio, a Bíblia relata o dilúvio e a Bíblia teria razão. O dilúvio, segundo a datação, aconteceu mais ou menos 4.000 anos atrás. Segundo a datação. A datação tradicional datou o período do dilúvio até o Éden de 1.650 anos. Estas datações são baseadas nas vidas dos patriarcas. Então, entre o pecado de Adão e o dilúvio, houveram 1.650 anos, segundo as datações tradicionais. Está anotando? Segundo as datações tradicionais, entre o pecado e o dilúvio, houveram 1.650 anos. Outros teólogos datam o período pré-diluviano de 8.000 anos, ou seja, do pecado de Adão até o dilúvio, 8.000 anos. Eles alegam que se o período fosse de 1.650 anos, alguns patriarcas ainda estariam vivos quando o dilúvio chegasse. Tem razão. Eu fico com essa segunda opção. Mas você, como aluno e seminarista, você está livre para escolher a datação de 1.650 anos ou a datação de 8.000 anos, sabendo que o Brasil apenas tem 500 anos de história de colonização. E quantos brasileiros já nasceram, né? Vamos pensar que o Brasil tem apenas 500 anos. Tem aqui na apostila. Veja,
Quantos brasileiros nasceram nesse período de 500 anos? Então, 1.650 anos seria um período muito grande. Porém, 8.000 anos nos daria margem para as grandes construções que são consideradas construções pré-diluvianas que são encontradas. Muitos acham que essas construções encontradas são de períodos pré-diluvianos, períodos antes do dilúvio. E essa datação de 8.000 anos daria margem para essas grandes civilizações existirem. A história das civilizações.